Bom dia! Vamos lá! Continuando a nossa leitura, a nossa devocional hoje, Romanos capítulo 10 ao 13, Salmo de número 21, no nosso 41º dia de leitura, faltando ali 41 dias para nós terminarmos ali nosso plano de leitura, hein? Porque nós vamos terminar no dia 82, nós terminamos o Novo Testamento no dia 82 e ali nós vamos continuar do dia 82 até o 90, para nós finalizarmos o nosso plano de 90 dias, nós vamos lendo os Salmos e finalizaremos os Salmos em 67, Salmo 67 com ação de graças e louvar o Senhor por Ele ter falado conosco e nos dado grandes experiências com essa leitura. Então hoje, 41º dia, pega a tua Bíblia, vamos ler aí Romanos capítulo 10 ao 13 e Salmos de número 21, no nosso dia 14 de fevereiro de 2026, amém? Pega a tua Bíblia aí, Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor pela tua presença e teu cuidado com as nossas vidas. Nessa hora que nós vamos ler aqui a tua palavra, fala conosco, venha nos formar, venha moldar o nosso caráter, venha moldar nossa mente, o nosso ser, de acordo com a tua vontade e o teu querer, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, Paulo faz uma súplica para que Israel venha a crer. E ele começa assim: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina dessa maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isso é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo? Isso é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas, o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém, amados? Se com a sua boca confessares que Jesus é Senhor e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça, para a retidão, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Versículo 16. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas então indago: será que não ouviram? Evidente que sim, por toda a terra sua voz ecoou e as suas palavras até os confins do mundo. Ora, questiono outra vez: será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías também declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmou: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Capítulo 11. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou seu povo? De forma nenhuma. Ora,
Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, aqui Paulo falando. Deus não desprezou seu povo, o qual de antemão conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, que lhe declarou a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado para a eleição da graça. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chegar? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa deles se transforme em laço de armadilha, pedra de tropeço e em retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Uma vez mais eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui-se riqueza para o mundo e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará sua plenitude. Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que, de alguma forma, possa instigar ciúme entre os meus compatriotas a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos? Se é santa uma parte da massa que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Versículo 17. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre os outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglorias contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade, entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneçam firmes na bondade dele, do contrário também tu serás excluído. E, quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Que advertência, que cuidado de Deus com as nossas vidas, de nós voltarmos e obedecermos e permanecermos no Senhor para não sermos excluídos, porque se ele não poupou a oliveira verdadeira, que é Israel, e ele não poupou, né, eles, como a gente que é gentil também corre esse grande risco de também não ser poupados, né? Então que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo falou aqui, né? Nós nos voltarmos a ele, obedecermos, estarmos alinhados com ele, para que também não sejamos excluídos. Versículo 25. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas.
Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes, para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém e amém. Capítulo 12. A nossa vida como um culto espiritual. Aleluia. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja com o encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto, agindo assim, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Capítulo 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faça o bem, e ele te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência.
Por essa razão, igualmente, pagais impostos, porque as autoridades estão a serviço de Deus e seu trabalho é zelar continuamente pela sociedade. Dai a cada um que lhe é devido, se é imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Versículo 8 do capítulo 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com o que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Porquanto os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Até aí a nossa leitura de hoje. Vamos lá para finalizar com os Salmos de número 21, o dia da vitória. Salmo 21 é um salmo de Davi que diz: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhes ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Ele te pediu vida e tu o concedeste vida longa e dias felizes sem fim. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Sim, tu o constituis como grande bênção perene e o enches de alegria com a tua presença. Sim, o rei confia no Senhor, por causa da lealdade do Altíssimo ele jamais será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua destra atingirá todos os que te odeiam. No grande dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. O Senhor os engolirá e sua ira o fogo os devorará. Extirparás da terra sua geração, com a sua descendência na humanidade. Embora tramam o mal contra ti e elaborem ciladas terríveis, nada conseguirão, pois tu os colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e tocaremos em teu louvor. Aleluia, Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua escritura em nós. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar as nossas vidas, Pai, fazer que nós continuemos, Pai, perseverantes, Pai, sendo cuidadosos no zelo, sendo fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, Pai. Nos alegramos na esperança, Senhor Deus, sermos pacientes na tribulação, perseverando na oração, Pai, que nós possamos cooperar, Senhor, com os santos nas suas necessidades, praticando hospitalidade, abençoando os que nos perseguem, Pai, abençoando e não amaldiçoando, alegrando, Senhor Deus, com os que se alegram, chorando com os que choram, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós nesse dia e que nós possamos colocar a tua palavra em prática, Senhor Deus, vivermos e glorificarmos o teu nome, Pai. Muito obrigado pela tua mensagem, pela tua presença e companhia nesse tempo de leitura e oração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe o seu dia grandemente. Beijo.